Nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre a identidade adventista por meio das pesquisas que a igreja tem feito com os seus jovens. Acompanhe. Você que já conhece o canal faz um tempo, sabe que aqui a gente fala bastante sobre identidade bíblica e também identidade adventista. É claro que se entende que a identidade adventista é baseada naquilo que a Bíblia diz sobre o remanescente. A gente pode dizer, portanto, que os adventistas pretendem ter uma identidade bíblica. Mas nesse vídeo eu vou falar se as novas gerações de fato têm mantido a identidade bíblica do adventismo. E para falar sobre isso, eu vou usar diversas pesquisas feitas pela própria igreja. São pesquisas oficiais, não fui eu que as dirigi, elas já existem, algumas delas já há décadas. E também é importante frisar que essas pesquisas não são sigilosas, secretas. O que eu vou dizer aqui é apenas um recorte de pesquisas que são públicas. A igreja tem um site onde você pode pesquisar estatísticas e ter dados que a própria igreja pesquisa para os seus diversos usos. No caso dessas pesquisas, a maior parte delas foi realizada como um diagnóstico, para ver como de fato as novas gerações têm mantido ou não a identidade bíblica do adventismo. A primeira delas que eu menciono é a Value Genesis. A Value Genesis é a mais antiga e longeva pesquisa que a igreja tem realizado com jovens. Isso porque ela já existe em 3 edições. Nós temos uma edição de 90 a 91, 10 anos depois a segunda edição, de 2000 a 2001, e por último, de 2010 a 2011. Ela é resultado de uma parceria da divisão norte-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia com um centro de pesquisas. O questionário original foi preparado em 1989 pelo Search Institute e dirigido a 12 mil jovens do 6º ano ao 12º ano do Sistema Americano de Ensino, o que equivale no Brasil aos alunos de 6º ano ao ensino médio. E nós temos aqui uma divergência entre alguns autores a respeito do número de participantes desse estudo. Gillespie, por exemplo, apresenta que o estudo pioneiro foi direcionado a 16 mil participantes entre os estudantes, dos quais apenas 11 mil participaram da publicação do estudo. O estudo Value Genesis ele tenta captar a maturidade espiritual através de um questionário que estabelece o perfil do que é ser um cristão maduro. E dentro dos aspectos da maturidade foram selecionados 8 pilares mais importantes. São eles: confiar na graça salvadora de Deus e crer firmemente que Jesus Cristo é tanto divino quanto humano. Segundo ponto, vivenciar um senso de bem-estar, segurança e paz devido à sua conexão com Cristo. Terceiro, integrar sua fé dentro de sua vida cristã. Quarto, buscar o crescimento espiritual por meio de compromisso, devoção e discussão. Quinto, ser parte da comunidade de crentes, a igreja, a qual testemunha de sua fé. O sexto, manter valores e padrões otimistas, incluindo o compromisso com a igualdade racial e de gênero. Sétimo ponto, defender mudança social e global, promovendo justiça no mundo. E 8, servir a outros, consistente e pessoalmente, por meio de atos de amor e cuidado. Talvez alguns estranhem o 7º ponto, mas igualdade de gênero no contexto da pesquisa está falando no tratamento igual a homens e mulheres, e não na questão de identidade de gênero que tanto tem se falado e tem sido uma pauta especialmente do pensamento liberal e também vinculado à esquerda política. Não tem nada a ver com isso. Um ponto que se destaca nas diversas edições da Value Genesis é principalmente a incoerência entre crença e prática dos jovens adventistas. Muitos aceitam as doutrinas da igreja, mas não aceitam o estilo de vida proposto pela denominação. E isso tem se agravado a cada nova edição da Value Genesis. O segundo estudo foi publicado aqui no Brasil, e é um estudo da apatia espiritual do adolescente adventista no Brasil. O público-alvo dessa pesquisa são jovens de 11 a 18 anos. Ao contrário da Value Genesis, que trabalha com perfil de maturidade, esse estudo opta por trabalhar com autorretrato. Os pesquisadores criticam o modelo da Value Genesis, dizendo o seguinte: tais metodologias tendem a ser altamente influenciadas por características socioculturais, podendo cair em excesso de generalizações. Basicamente, o estudo da apatia foi feito em 2 etapas, uma delas qualitativa e outra delas quantitativa.
Na primeira fase exploratória foram feitas entrevistas individuais com 36 adolescentes, cada grupo de 12 deles provenientes de 3 congregações adventistas distintas: a Central de Artur Nogueira, em São Paulo, a Central de Louveira e a Igreja do NASP, São Paulo. As 3, na verdade, relacionadas com o entorno do NASP. Em cada grupo selecionou-se 6 filhos de casais estáveis, dentre os quais 3 convertidos ao adventismo recentemente e 3 nascidos em um lar cujos pais eram adventistas, portanto já eram adventistas de segunda geração, e 6 filhos de pais separados, aplicando o mesmo critério, sendo 3 convertidos ao adventismo recentemente e 3 nascidos em um lar cujos pais eram adventistas. Ainda se realizou divisão igualitária dos entrevistados entre indivíduos do sexo masculino e feminino, além de haver entrevistas adicionais com um dos pais, que foram escolhidos aí de modo aleatório. Houve aplicação de questionário a alunos dos 3 campi do NASP, localizados no município de Engenheiro Coelho, São Paulo, Hortolândia, São Paulo e São Paulo. Além disso, por meio do extinto site de relacionamentos Orkut, realizou-se entrevistas adicionais com o objetivo de garantir que 25% da amostra fosse de fora do estado de São Paulo. Ainda assim, se pode questionar porque grande representação do grupo é de São Paulo, são igrejas de São Paulo e muitas delas também são pessoas que estão em internatos. E isso vai gerar algumas distorções, principalmente na questão de dados à frequência de culto, porque se sabe que no internato o culto principal é o culto de sábado. Existem cultos diários, mas cultos em igreja, com todo mundo junto, geralmente são os cultos de sábado. É diferente de adolescentes que estão num contexto de igrejas locais e tem aí os cultos de quarta, domingo e sábado. Então, não havendo essa realidade, você tem alguns parâmetros que são distorcidos na pesquisa. Seria uma pequena crítica que se pode fazer a essa abordagem usada pelos pesquisadores. Alguns recortes dessa pesquisa. No que respeita ao relacionamento com a igreja, um pouco mais de 7% se consideram vibrantes, pouco mais de 35% ativos, cerca de 42% frequentadores, menos de 9% indiferentes e um pouquinho mais de 6% apenas membros. Com respeito à lição da escola sabatina, 2 entre 5 estudam a lição da escola sabatina regularmente. Um dado que eu mencionei antes, a grande maioria, 91,69%, ou quase 14 entre 15, só frequenta a igreja no sábado. E aí você tem o peso do internato nessa questão, porque a maior parte dos entrevistados provém de internato, onde o culto principal é sábado. Sobre os cultos, praticamente 1 entre 4 afirma não possuir interesse no sermão de sábado, enquanto 4 entre 13 reconhecem que o sermão é de pouco aproveitamento. Um número significativo respondeu que a motivação principal para frequentar a igreja era o amor de Jesus, quase 11 entre 15. Acontece que quando os pesquisadores cruzaram esses dados com outras variáveis, concluíram de forma consistente que somente 5 entre 15 realmente teriam em Jesus sua única motivação para frequentar os cultos. A Value Genius foi uma pesquisa tão importante que teve uma versão europeia, e a Value Genius Europa foi basicamente uma adaptação para o contexto europeu. Alguns dados que chamam bastante atenção nessa pesquisa. Enquanto 55% dos jovens adventistas afirmou que a mentira jamais seria justificável, 24% do total de entrevistados, ou 51% dos que eram contra a mentira, aceitam download ou cópia ilegal de arquivos. Menos de 3 entre 8 aceitam que se evite de pagar tarifas. E 26% aceitam colar em exames. Em relação aos games violentos, pouco mais de 9 entre 20 afirmam que seria injustificável esse tipo de jogo, enquanto mais ou menos 30% opinam que apenas raramente se deveria jogá-los, 16,3% entendem não haver problemas com a prática, enquanto pouco mais de 6% não possuem opinião formada sobre o assunto. Quando se trata de pornografia, a aceitação entre homens é maior do que as mulheres. Mais de 15 entre 20 mulheres afirmam que assistir material pornográfico nunca é justificável, contra aproximadamente 12 entre 20 homens. Agora vamos ver no que diz respeito a doutrinas tipicamente adventistas. Assistir filmes em cinema é algo aceito pela maioria. Quando se fala sobre música,
Quase 3 entre 7 acreditam que não é aceitável escutar hard rock. E embora o Adventismo ensine há décadas sobre os perigos do consumo da cafeína, apenas pouco mais de um quarto não aceita seu consumo de modo algum. Sobre o uso de joias, menos de 1 em 4 rejeita a prática, enquanto mais de 5 entre 8 não vê problema algum em usá-las. Finalmente, quando questionados se permaneceriam ainda adventistas ao atingir a casa dos 20 anos, mais da metade dos entrevistados assinalaram a opção definitivamente. A 21st Century Seventh-day Adventist Connection Study foi uma pesquisa realizada num contexto norte-americano também de bastante impacto. Esse estudo foi realizado entre 2001 e 2012, com alunos graduados das seguintes instituições: Salter Adventist University, Oklahoma University e Pacific Union College. A pesquisa constata que a membresia adventista de jovens adultos vem decaindo nos Estados Unidos e o êxodo na adolescência, que geralmente culminava com o retorno dos jovens à comunidade quando atingiam a casa dos 20 anos de idade, já não ocorre mais da forma como se via há 2 décadas. Ademais, quase metade da população caucasiana nos Estados Unidos, nas igrejas adventistas, possui mais de 60 anos, sendo que a idade média americana é 37 anos. A pesquisa foi realizada em 2 fases, sendo a primeira fase um estudo qualitativo. Foram escolhidos 66 jovens provenientes das mais diversas instituições de ensino superior adventistas na divisão norte-americana e divididos em grupos na seguinte perspectiva: 7 grupos de adventistas ativos, um grupo inativo, um grupo de ex-estudantes, variando em graus de envolvimento, e um grupo de ex-adventistas. Entre abril e outubro de 2012 foram recrutados participantes cujas idades variavam entre 21 e 43 anos, sendo em torno de 56% de mulheres. Eles ficaram divididos em grupos contendo de 4 a 10 pessoas e suas entrevistas gravadas. Os voluntários adventistas receberam $20 por terem participado da pesquisa. Na segunda fase se fez um estudo quantitativo. Os mesmos grupos da primeira fase agora foram reunidos para responder um questionário adaptado. Todos os grupos, com exceção daqueles que não eram adventistas. E nesses questionários haviam perguntas do Vale de Gênesis Europa, de um questionário do Pew Research Center e de outros questionários com perfil religioso que foram adaptados e colocados para esses grupos. Da primeira fase aprendeu-se sobre áreas nas quais os jovens mais sentem conflito com a identidade adventista. A. Diferenças em crenças. B. Como a igreja trata homossexuais e minorias. C. Diferenças em valores. D. Ordenação da mulher. E. Exclusivismo. F. ênfase em imagem, aparência. E G. Foco recriminatório acerca de comportamento. A segunda fase constatou uma diluição dos valores tradicionais adventistas. O mais triste dessa história é que se notou que quanto mais caracteristicamente adventista é uma doutrina, maior é a rejeição. Por exemplo, justificação pela fé, ampla aceitação, mas a ideia de que o mundo foi criado em 7 dias literais, certa rejeição. Falar de Jesus como Salvador, ampla aceitação, mas enfocar o seu ministério no santuário celestial a partir de 1844, ampla rejeição. Um outro dado bastante chocante: metade dos entrevistados, exatamente a metade, 50%, disse que a Igreja Adventista deveria aceitar como membros casais de homossexuais. Essa pesquisa de fato mostra uma lacuna generacional e aquilo que nós já abordamos em outro vídeo, que é o analfabetismo bíblico. A última pesquisa foi encomendada pela divisão norte-americana ao Barna Institute Group e ela se chama Advanced Millennials. Essa nomenclatura Millennials ou Geração Y já foi abordada aqui em outro vídeo do canal, então eu não vou gastar algum tempo aqui explicando sobre isso. Quem tiver mais interesse em se aprofundar sobre o assunto vai encontrar ali o material que nós preparamos sobre o tópico. Os participantes da Advanced Millennial eram membros da igreja ou já haviam sido. A pesquisa teve 2 fases. Na primeira delas foram realizadas de 16 a 24 de setembro de 2013 488 entrevistas online, sendo dessas 394 por meio do Facebook, enquanto 91 pessoas receberam o convite por e-mail. Em seguida, a partir de 24 de setembro de 2013, promoveu-se a fase de discussão em grupo,
com duração de 3 dias. Os participantes foram divididos em 2 grupos. O primeiro, composto por representantes da geração Y em idade universitária, de 18 a 22 anos. E o segundo, contendo pessoas em período pós-universitário, 23 a 29 anos. Os dados reunidos, eles são muito interessantes. Veja algum deles. Em relação a evangélicos e suas igrejas, em geral, os adventistas encaram sua igreja como mais repressiva, quase 4 em 10, em contraste com os evangélicos, 1 em 4. Os adventistas também enxergam a sua denominação como mais exclusivista, mais de 1 em 3, contra 1 em 5 com respeito aos evangélicos. A igreja adventista é vista pelos próprios membros jovens como anticientífica, 47% contra 25% dos evangélicos. Superprotetora, 36% contra 23%, e intolerante a dúvidas. 28% dos jovens adventistas têm essa opinião, em contraste com 10% dos evangélicos com respeito às suas próprias denominações. Assim, com respeito à identidade bíblica do adventismo, ela vem se diluindo nos representantes das novas gerações. Cada vez mais os jovens se afastam dos valores que eram caros aos pioneiros, relativizando as suas doutrinas ou se comportando como se elas na prática não fossem importantes. Algo precisa mudar. E você, o que acha que deveria mudar? Você acha que falta mais estudo bíblico, mais envolvimento, mais temas voltados a universitários? Qual é a sua opinião sobre aquilo que falta para atrair os jovens e fazer com que a identidade adventista seja assim mantida? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça também de compartilhar esse importante assunto, porque mais pessoas precisam conhecer o drama que muitos dos nossos irmãos estão enfrentando ao redor do mundo e também para nos prepararmos, porque os problemas já estão também atingindo a nossa realidade adventista aqui na América do Sul. Um forte abraço, Deus abençoe você.